Bom dia, eu sou Juliana Toledo, sou nutricionista. Tenho vários vídeos aqui no meu canal falando sobre marketing, empreendedorismo na área de nutrição. Em um vídeo que eu gravei sobre neuroplasticidade, uma internauta chamada Maria Lúcia me pediu para falar sobre alimentação também, sobre como a nossa alimentação melhora o funcionamento cerebral. Então, como nutricionista, eu vim dar algumas dicas para vocês hoje. E a dica de ouro é: tudo que faz bem para o seu coração, faz bem para o seu cérebro. Porque para o cérebro funcionar bem, ele precisa de uma boa circulação. Ele precisa de que o sangue esteja irrigando bem as células, que o oxigênio esteja chegando de maneira eficiente. Então, se você pensar que gordura em geral na alimentação, gordura saturada, altos níveis de colesterol, alimentação com muito sal, com muito açúcar, tudo isso faz mal para o coração, não faz? Tudo isso faz mal para a circulação. Então lembre-se que seu cérebro precisa estar com a circulação em dia, com a oxigenação muito bacana. E esses alimentos que fazem mal para o coração, eles fazem mal para o seu cérebro também. Da mesma maneira que todos os alimentos que fazem bem para a circulação, os antioxidantes, eles também fazem bem para o seu cérebro. Tem muitos estudos mostrando como a injeção aumentada de sal aumenta a pressão arterial, aumenta o risco de isquemia, de derrames. Então, para prevenir esse tipo de doença, lembre-se, pouca gordura saturada, pouca gordura trans, pouco sal na alimentação. Em relação ao açúcar, a gente deve reduzir ao máximo as quantidades também. Primeiro, porque excesso de açúcar na circulação começa a dar lesão dos vasos sanguíneos, começa a prejudicar a sua circulação. Isso está relacionado ao aparecimento de doenças crônicas, entupimento das veias, das artérias, essas lesões dos vasos sanguíneos em geral, que prejudicam o seu cérebro. E quando a gente ingere a quantidade muito aumentada de açúcar, que a insulina vai lá em cima, que os níveis de glicose vão lá em cima, essas lesões aumentam. O contrário também não é bem-vindo. Se você tiver taxa de açúcar muito baixa no seu sangue, você tem hipoglicemia, que um dos sintomas é o desmaio. Por quê? Porque a pessoa fica sem energia. Então o cérebro tem um pane, ele desliga para poupar o corpo da pessoa. Então a gente não pode nem ter hipoglicemia, ficar com alimentação sem carboidrato, zero de carboidrato, nada disso é bom para os seus neurônios. E nem alto demais. O ideal é você consumir uma quantidade adequada de carboidrato e de preferência aqueles carboidratos que não aumentem muito a glicemia. São chamados carboidratos de índice glicêmico moderado a baixo. Os cereais integrais, macarrão integral, arroz integral, alimentos que têm fibra na sua composição. Então, por exemplo, as frutas, a casca tem muita fibra. Então, aumentar um pouco o teor de fibras, gorduras boas, tipo azeite, castanhas, porque tudo isso faz com que a glicemia não aumente de uma vez, você não tem picos de hiperglicemia, que são ruins, e nem fica com a glicemia baixa demais, porque a hipoglicemia é problema. Outro alimento fundamental para a saúde do nosso cérebro é o ômega 3. O ômega 3 é um tipo de gordura que está presente nos peixes de água gelada e profundas, salmão, cavalo, arenque, atum, sardinha. Lembrando que esses peixes não podem ser de cativeiro, porque o tipo de alimentação que ele tem no mar faz com que ele produza o seu ômega 3. E peixe de cativeiro não é rico em ômega 3, mesmo sendo salmão, mesmo sendo sardinha. Então é importante que sejam peixes de procedência adequada. Então esses peixes, linhaça, chia, são todos tipos de alimentos que têm uma quantidade muito boa de ômega 3. Na verdade, a gente precisa de vários tipos de gordura, mas como a nossa ingestão de ômega 3 é baixa na nossa alimentação no dia a dia, a gente indica aumentar o tipo de ingestão dessa gordura. E no caso, quando a pessoa não consegue aumentar a alimentação, a gente indica até a suplementação com cápsulas de óleo de linhaça, de óleo de peixe. Eu já vi estudos falando para ingerir entre 1 grama de óleo até 1 grama de ômega 3, porque o ômega 3 está dentro do óleo. Então tem que olhar a embalagem, tem que conversar com o seu nutricionista para ver qual vai ser a melhor indicação para o seu caso. Mas esses ômegas, eles são... tem dois componentes deles, o DHA e o EPA, que são dois componentes do ômega 3, dois tipos de ômega 3, na verdade, que eles influenciam tanto na formação e na proteção dos neurônios, principalmente o DHA, e o EPA é a fração responsável por diminuir os níveis de colesterol ruim e aumentar os níveis de colesterol bom. E como eu já expliquei para vocês, a circulação eficiente, os níveis de colesterol no sangue adequados, as veias funcionando normalmente, são muito importantes para o seu cérebro funcionar bem. Outro nutriente que eu sou apaixonada é o triptofano. O triptofano é um aminoácido que está presente na banana, nas nozes, feijões, nas carnes magras, leite derivados. E ele é precursor de 2 neurotransmissores fundamentais para a nossa saúde cerebral e para a qualidade de vida, que são melatonina e serotonina.
Gente, serotonina é o neurotransmissor que está embaixo quando a mulher está na TPM. Sabe aquele humor? Sabe aquele sono prejudicado? Aquela falta de concentração? Tudo aquilo ali é atribuído, dentre outros motivos, à baixa de serotonina. Então, quando você consome triptofano, você melhora os níveis de serotonina para ficar mais descansado, bem-estar, tudo que é fundamental para o seu cérebro funcionar bem. E a melatonina é o principal hormônio relacionado ao sono e ao descanso. Então, são dois hormônios que regulam muito o bem-estar, o prazer, o descanso. Sem triptofano, nada feito. E sabe qual nutriente que facilita essa conversão e atuação dos hormônios em geral para a produção de serotonina? De novo, o carboidrato. Então, eu enfatizo aqui a importância de você ingerir carboidratos de moderado a médio índice glicêmico, nada de carboidratos como açúcar, por exemplo, até porque os estudos mostram que altas taxas de açúcar estão relacionadas ao aparecimento de Alzheimer e de depressão. São estudos ainda, mas o envelhecimento dos neurônios e o acúmulo de proteínas que prejudicam o funcionamento cerebral, que estão ligados ao Alzheimer, estão ligados também à alta ingestão de açúcar. Então, quando eu falo carboidrato, eu estou falando de arroz integral, de frutas, de cereais integrais, de aveia, que são alimentos muito importantes para a saúde, que carregam vitaminas e minerais, inclusive, que atuam como reguladores do corpo como um todo, mas que não aumentam tanto o índice glicêmico, e não estou falando de açúcar, mas sim dos carboidratos do bem. Outro nutriente fundamental para a saúde do cérebro é a colina. Colina é uma vitamina do complexo B que está super presente, sabe aonde? Na gema do ovo. E o pessoal jogando a gema do ovo fora, só porque tem um pouco mais de gordura, um pouco mais de colesterol, e daí o colesterol que a gente ingere não aumenta os níveis de colesterol no nosso organismo. O que aumenta os níveis de colesterol, que entope as nossas veias, são a gordura saturada, a gordura trans e o teor de gordura total da alimentação, se for aumentado. O colesterol em si não atua em nada em relação a isso. E a colina, além de ser um componente que está presente nas membranas celulares de todas as células do nosso corpo, principalmente dos neurônios, ela é precursora de acetilcolina, que também é um neurotransmissor que ajuda na memória, na aprendizagem. Então, sem colina, o organismo não funciona muito bem. Tem colina também no fígado de vaca, fígado de galinha e nos cereais integrais. Então, assim, se vocês perceberem, quanto mais variada a alimentação, mais vitaminas e minerais a gente vai tendo, e vai tendo um equilíbrio, tanto do organismo em geral, quanto na produção desses neurotransmissores que fazem com que o nosso cérebro funcione sempre a todo vapor. E para finalizar, a gente tem que falar dos alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes. Os anti-inflamatórios, eles diminuem a quantidade de substâncias que inflamam o nosso organismo e que levam à liberação de mediadores químicos que podem causar lesões. Então, quando eu ingiro mais alho, cebola, azeite extra virgem, ômega 3, vitamina C, alimentos roxos e vermelhos, tudo isso diminui as inflamações do meu organismo. E os antioxidantes, como a vitamina C, selênio, zinco, o beta-caroteno, que está presente nos alimentos alaranjados, o licopeno, que está presente nos alimentos vermelhos, todos eles protegem o organismo da oxidação, por isso que eles são chamados de antioxidantes. Quando a gente respira, parte do oxigênio, em torno de 5% do oxigênio que nós respiramos, eles são transformados em chamadas espécies reativas tóxicas de oxigênio. São os radicais livres. Eles atacam o organismo enferrujando as nossas células mesmo, oxidando as nossas células. Então, se eu tenho antioxidantes, o oxigênio, em vez de atacar meu organismo, levando a alterações de saúde, como envelhecimento precoce, catarata, lesões circulatórias, todos esses transtornos de saúde que a gente tem por questão de radicais livres, ele é diminuído, porque eu aumento o meu potencial antioxidante quando eu tenho essas substâncias circulando no meu corpo e sendo oxidadas no lugar das minhas células. Eu protejo o meu organismo, porque não adianta, por exemplo, eu ter nível de colesterol baixo no sangue, gordura baixa. Não é só isso que conta. O que agride as minhas células, o que faz entupir as minhas células, dentre outras coisas, é essa gordura estar oxidada. Então, muitas vezes a pessoa tem nível de colesterol alto, mas ela não tem as veias entupidas, por exemplo, não tem aquela crosta de gordura lá dentro, porque aquilo ali está oxidado. Quando eu consumo esses antioxidantes, eu minimizo a ocorrência dessas lesões e dessas oxidações que vão entupir minhas veias e minhas artérias.
Legal isso, não é? E aí fica a dica geral: qualidade de vida, menos álcool, não fumar, estar no peso adequado, fazer atividade física. Atividade física melhora até a reprodução dos neurônios, faz com que a gente crie neurônios novos, facilita a oxigenação do cérebro, ajuda em tudo. E aí cuidar da sua qualidade de vida como um todo, porque aí você pode unir o que você sabe como profissional, no seu trabalho, nos seus estudos, se seu objetivo for passar no concurso, se você for estudante, se você for um empresário e está criando coisas novas, com a qualidade de vida e alimentação que vai deixar seu cérebro turbinado daquele jeito. E se você gostou de todas essas dicas, você pode clicar nessa maçã e inscrever-se no meu canal. Toda terça-feira a gente coloca um vídeo novo sobre inovações, empreendedorismo, nutrição, ferramentas em geral que fazem com que você tenha sucesso no seu trabalho. E pode também inscrever-se no meu site, cook.com.br. Assim a gente manda e-mails toda semana cheios de novidades para vocês.